Olá, eu sou Ingrid Brant e hoje a gente vai falar sobre as fases da educação clássica na Bíblia. A gente sabe, né, que os gregos usaram esse modelo de ensino e também depois os romanos, depois na Idade Média. E aí fica a pergunta: será que a gente consegue adaptar esse estilo, esse modelo de ensino que é pagão, né, de culturas pagãs, para a nossa cultura cristã, para uma cosmovisão cristã? Então, né, quando a gente quer ver alguma coisa, a gente tem que ir filtrar todas as coisas com a palavra, né? A gente sabe que esse mundo caído, ele é corrompido e não tem nada neutro. Todas as coisas que a gente tem contato com o ensino, ou seja, qualquer outra área, sempre vai ter ou o lado cristão ou o lado desse mundo, né? Então, como é que a gente faz? Como é que a gente se apropria de uma coisa que aparentemente é pagã para poder usar como cristãos, né? A Bíblia fala lá em 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui diz claramente, né, que a gente tem tudo que a gente precisa nas escrituras. Então, o que será que a Bíblia fala sobre educação de filhos? A gente vê lá em Deuteronômio, né, esse versículo famoso entre as famílias educadoras, Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então aqui a gente tem uma ordem clara do Senhor de inculcar a verdade nos nossos filhos, né? Ele não deu essa ordem para os sacerdotes, para os profetas, ele deu para os pais. E ele não só deu essa ordem do que fazer, mas ele também deu o como. Como que a gente vai fazer isso? No dia a dia, na nossa rotina, trabalhando, na hora que a gente vai descansar, na hora que a gente levanta. Então, tudo isso é natural, a forma de inculcar essa verdade, né? Desde os nossos filhos bem pequenos, a gente tem que saber que nós somos responsáveis por isso e nós temos que fazer isso em todo o tempo, trazer a presença de Deus, trazer o Senhor para a realidade, para a nossa rotina. Esse é o primeiro ponto, inculcar. Antes de qualquer coisa, a gente precisa ensinar os nossos filhos a conhecer a Deus. Eles precisam saber o que é a verdade, para depois entenderem como que funcionam as outras coisas, né? Então, a primeira coisa, desde pequenininho, que a gente tem que fazer com os nossos filhos é isso, é inculcar a verdade e falar sobre todas as coisas, né? Essa fase corresponde claramente à fase da gramática do Trivium, né? Que nada mais é do que você estar ali inserindo os fatos, mostrando a base, né, de tudo. A Dorothy Sayers, né, ela tem um artigo bem conhecido, que são as ferramentas perdidas do aprendizado, e ali ela fala sobre as 3 fases do Trivium, não só como as 3 matérias, gramática, lógica e retórica, mas ela traz isso para as fases do aprendizado natural da criança, né? Que quando a criança ela é nova, ela está naquela fase do papagaio, que ela chama, na gramática, que ela absorve como uma esponja todos os fatos e ela reproduz tudo aquilo que ela aprende. Depois ali, né, um pouco antes da pré-adolescência, eles começam a entrar na idade da razão, começam a questionar todos os fatos, e depois vem a idade da retórica, onde eles podem saber se expressar. Isso tudo é natural, né? A gente seguindo ali no capítulo 6 de Deuteronômio, no versículo 20, fala: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: o que significam os testemunhos e estatutos
e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Aqui a gente vê claramente essa mudança de fase, né? A criança ela não está mais só ali absorvendo aqueles fatos, querendo ouvir as histórias que você tem para contar para ela. Ela quer entender o porquê, ela começa a relacionar os fatos, mas então isso aconteceu. Então aqui, gente, é a fase da lógica. A criança ela entra nessa etapa. E só depois de tudo isso muito bem fundamentado é que os hebreus eles de fato vão entrar na Terra Prometida e encarar os outros povos. Então a gente não pode simplesmente jogar os nossos filhos no mundo e achar que eles vão conseguir ser sal, que eles vão conseguir salgar esse mundo, se eles não estão preparados. Então primeiro a gente tem que inculcar a verdade e esperar que eles cheguem na maturidade de começar a relacionar os fatos, entender como as coisas funcionam, e só depois, quando eles estiverem já prontos para praticar, já tiverem assimilado tudo aquilo, estiverem prontos para praticar a verdade, para defender aquilo que eles acreditam, aí sim eles estão prontos para enfrentar esse mundo, né? Deus ele nos deixa essa sequência correta de como as coisas devem funcionar. É a maneira natural, esse processo, ele tá, os Bluedorn falam, né, que esse processo de aprendizado, ele está impresso na nossa natureza, na natureza criada. A gente já vem naturalmente com esse processo, né? Dorothy Sayers observou muito bem essas fases, a gente sempre está, né, na fase da gramática, da lógica e da retórica, vai e vem sempre ali, porque uma coisa vai puxando a outra, mas essas fases da criança, elas são fundamentais para a gente que está educando os nossos filhos, a gente perceber essa fase e não perder esses momentos, né? Esse momento de inculcar a verdade quando eles são novos é fundamental para que depois eles possam saber se expressar no futuro. A gente não pode deixar passar essa idade. E depois, quando eles começam a questionar, na fase da adolescência, todo mundo fala, né? Os adolescentes são difíceis. Na verdade, eles estão ali passando por todo esse processo de querer entender como as coisas funcionam. Se eles têm uma boa base ali do conhecimento, eles vão saber montar elaborar essas conexões, né? Então a gente precisa aproveitar essa fase dos nossos filhos pequenos para assim depois construir toda essa base. As informações, o conhecimento das informações, eles corresponde, né, à fase da gramática, que é essa fase inicial. E a gente tem também muito essas três palavras, né, que a gente pode relacionar com a Bíblia, que são as três etapas do aprendizado, que são instituídas por Deus, que é o conhecimento, o entendimento e a sabedoria. E lá em Provérbios 2:6 fala, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, tudo vem dele, né? Não somos nós que vamos educar os nossos filhos, não somos nós que temos que ser inteligentes para passar isso para eles. A gente tem que simplesmente entender essa lógica de Deus, essa estrutura do aprendizado e fazer ali o que Deus manda, né? É um mandamento e a palavra ela é completa para tudo isso, né? Então, a gente tem também em Provérbios 3:19, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Provérbios 24:3, com sabedoria edifica-se a casa, com entendimento ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. O conhecimento ele é a base, ele corresponde a essa fase da gramática. A gente tem que trabalhar bem essa etapa de inculcar nos nossos filhos toda a verdade de Deus, todas as coisas da criação. Depois, o entendimento, quando a criança começa a relacionar tudo que ela já tem, todos aqueles dados que ela já recebeu, ela vai relacionar e ela vai poder entender. Então, você tem que ter a base do conhecimento, senão você não vai conseguir construir a obra do entendimento. E depois, né, o produto final é a sabedoria, quando a gente consegue, de fato, usar e aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente relacionou, tudo aquilo que a gente passou todos esses anos, né, trabalhando com os nossos filhos. E aí sim eles vão estar prontos, né, para enfrentar todas as coisas, eles vão estar
capazes. Uma das coisas que a gente precisa na educação dos nossos filhos é prepará-los para a vida adulta, né? Então, como que a gente prepara os nossos filhos para a vida adulta? Seguindo esse passo a passo, seguindo essas fases e respeitando a maturidade deles, respeitando cada etapa, trabalhando o necessário em cada etapa. É claro que quando a gente passa para a fase do entendimento, a gente continua adquirindo conhecimento, mas aquela fase inicial, que a criança está ali, tudo que a gente fala, ele escuta e absorve, a gente precisa aproveitar essa fase, né? E a outra, depois a fase do entendimento também, claro que eles vão sempre fazer todas as conexões em todas as fases, mas a gente precisa aproveitar aquela janela ali do aprendizado da criança. Então, a gente, seguindo a maneira Bíblia de ensinar os nossos filhos, antes, o primeiro ponto, né, é que a gente tem que tornar Deus conhecido. Eles têm que conhecer a Deus, eles têm que saber que existe um Criador, que tudo vem desse Criador. E quando a gente conhece esse Criador, a gente quer conhecer a criação, a gente quer entender como conhecer todas as coisas. Quando a gente começa a conhecer a criação, a gente quer entender como tudo funciona, como tudo se relaciona. Não tem como você ensinar algum assunto, alguma matéria e tirar Deus desse assunto. Essas culturas antigas todas declinaram porque elas tiraram Deus, elas pegaram esse modelo, elas entenderam que para você aprender alguma coisa, você tem que passar por essas etapas. Mas elas tiraram Deus do centro. E se você tira Deus, se você tira o Criador, as coisas não se encaixam, as coisas não vão fluir naturalmente. Então, a gente precisa voltar, resgatar aquilo que é nosso, tirar tudo que é pagão, que não pertence à cultura cristã, e aproveitar essa nossa natureza de aprendizado e aplicar com os nossos filhos, ensinando para eles a verdade, quem é Deus, quem é o Criador de todas as coisas, que só existe um único Deus verdadeiro. A criança, quando ela aprende isso desde nova, quando ela assimila bem isso, ela vai saber enfrentar qualquer outra coisa. A gente sempre fala, na minha família, que a criança ela não precisa saber tudo que existe de errado para não fazer o que é errado. Ela só precisa conhecer o que é certo. Quando ela conhece o que é certo, ela vai identificar de cara o que não é. Então, ela precisa passar por essa fase, a gente precisa inculcar nela toda a verdade e todo o conhecimento, toda a inteligência desse mundo. A Bíblia fala que é loucura para Deus. Então, que tipo de conhecimento a gente quer inculcar nos nossos filhos, né? A gente quer inculcar aquele conhecimento que nos leva para Ele, que se relaciona entre si, todas as matérias estão relacionadas, e sempre relacionadas ao Criador de todas as coisas. Sem Ele, nada faz sentido. Então, colocando Deus no centro e todas as outras coisas se ligando entre si e a Ele, aí sim as coisas vão funcionar corretamente, tudo vai estar no eixo direitinho e a gente vai conseguir passar cada etapa com os nossos filhos e ensiná-los no caminho certo, né? A palavra também fala: ensina o seu filho no caminho que deve andar, que ainda quando for velho não se desviará dele. Se a gente consegue inculcar na mente dos nossos filhos, enquanto crianças, a verdade de Cristo, para que depois, quando eles entrarem na fase da razão, eles conseguirem assimilar como tudo gira em torno de Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, como tudo faz parte de um propósito único, de um único Deus verdadeiro, aí sim eles vão ter maturidade para poder se expressar, para poder levar adiante a palavra de Deus e todas as outras coisas, né? Cumprir aquele chamado que Deus tem para cada um deles, né? Profissionalmente, como família, né? Formando família no futuro. E tudo isso, na verdade, a gente está preparando os nossos filhos para a vida adulta. A gente sabe, né? É claro que a gente valoriza o conhecimento, a educação clássica, ela vai lá, né? E ela desafia mesmo os nossos filhos a conhecerem sempre mais, a buscarem sempre mais. Isso tudo é ótimo, porque eles vão ser pessoas capazes de atuar em qualquer área que Deus chamar ali, que eles forem colocados ali para
para atuar, né, profissionalmente, eles vão estar preparados para isso com a base correta, a base na verdade. E eles não vão ser por aí levados, né, por qualquer vento de doutrina, porque eles vão ter uma base forte, que é a verdade de Cristo. Então, para resumir, né, a gente falou aqui dessa relação, né, de saber, de inculcar a verdade ali no início, e isso tudo a gente vai inculcar ali todos os assuntos que a gente quiser que sejam essa base para os nossos filhos, para depois eles poderem relacionar todos esses assuntos entre si. E na Bíblia, né, tem vários textos aqui em Provérbios que falam sobre isso, né? Sobre o conhecimento, o entendimento e a sabedoria, que são as 3 fases da educação clássica na Bíblia. Corresponde à gramática, à lógica e à retórica. Tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor aí. E vamos continuar aqui toda quinta-feira com quintas clássicas, né? Deus abençoe vocês.